Então, vamos lá falar dos pressupostos teóricos e metodológicos para o ensino de matemática, anos iniciais, do ensino fundamental. Então, a gente vai conversar sobre esse tema e quais seriam, então, esses pressupostos teóricos. Teóricos metodológicos. Então, eles estão fornecendo metodologias para o ensino. Então, como o educador, o professor, entende a sala de aula e o processo de aprendizagem, né? Ensino-aprendizagem. Tá bom? O ensino é o nosso ato de regência. E como é que o nosso trabalho é metodologicamente definido? Aqui tem alguns pressupostos para a gente discutir, certo? Já já a gente vai conversar sobre eles. O construtivismo é um deles, né? Acho que é uma das teorias mais usadas, né? Nela, o aluno não é receptor passivo, e sim um receptor, ele, ele está no centro do processo de aprendizagem. Por isso que o tema é construtivismo, de Piaget. Né? Então, é importante dizer que essa aprendizagem ativa voltou com as metodologias ativas. Então, a gente tem um ensino, né, muito mais, em que o aluno é muito mais protagonista. O construtivismo está em alguns temas, né, como a interação com o ambiente, então ele tem o conhecimento físico, o conhecimento social, são três conhecimentos, né, e o lógico-matemático, físico, social e lógico-matemático. O professor atua como mediador. A ideia do construtivismo voltou realmente aí nesse pós-pandemia, em que você tem as metodologias ativas sendo bastante utilizadas, né? Importância do erro, né? O erro é visto como parte natural do processo. Não pode ser algo que seja punido. E a reflexão sobre ele é importante para criar-se novos caminhos. Nós temos dentro dessa teoria, no processo de aprendizagem, nós discutimos as três processos dentro da teoria: a assimilação, a acomodação e a equilibração. A primeira trata a informação ou experiência dentro de estruturas cognitivas já existentes. Seria o conhecimento prévio. A acomodação visa o quê? Modificar essas estruturas mentais para incorporar uma nova informação, ou seja, mais precisa, mais complexa. E a adaptação está entre assimilação e acomodação e leva ao desenvolvimento cognitivo. Então, o construtivismo de Piaget é uma teoria cognitiva importantíssima. Então, a gente não pode abrir mão dela também no ensino de matemática. As implicações pedagógicas estão ligadas ao quê? A propor tarefas que desafiam o aluno a investigar, a explorar diferentes possibilidades e a resolver problemas de forma autônoma. Então, aquelas escolas que utilizam o método construtivismo, em geral, respeitam muito essas etapas, né? Tarefas que desafiam o aluno a investigar. Também é importante o trabalho colaborativo, né? Troca de ideias, para que os alunos aprendam entre eles mesmos. E a avaliação diagnóstica é sempre importante, né? Para entender em que ponto o aluno está e em que ponto ele está chegando, né? Em que ponto ele está melhorando o seu aprendizagem. Resumindo, é uma aprendizagem ativa, né? O construtivismo enfatiza que a criança constrói conhecimento interagindo com o ambiente.
E propõe, né, a questão do uso de materiais concretos, como os blocos lógicos, ábacos, que ajudam na transcrição do concreto para o abstrato na matemática. O erro é valorizado, né, no momento de reflexão. O professor cria ambientes desafiadores e apoia a construção do conhecimento pelos alunos. Então, o professor de matemática tem que trazer o ábaco quando você pensa em algo construtivista, né? E com o ábaco, ele vai levar ao sistema de numeração decimal, né? O ábaco é muito legal, porque você consegue ter lá unidades, dezenas e centenas ali representadas fisicamente, né? Através de objetos e tal. Muito legal. Então, Piaget traz essa teoria muito bem fundamentada e muito bem aplicada. Inclusive, discutimos o livro de A Criança e o Número, de Constance Camus, que trata sobre o mesmo tema. Ela foi uma discípula de Piaget. O socio-interacionismo, eu sou meio fã desse processo, né? Mas eu costumo dizer que ele é muito usado, para mim, ele é mais útil na questão na questão dos ensino médio, do ensino fundamental, nos finais. Mas ele também é válido para o ensino anos iniciais. Então, porque os anos iniciais, as crianças ainda estão, né, muito no conhecimento prévio e tal, e eu acredito que isso tem impacto. Mas, de qualquer forma, ele fala da zona de desenvolvimento proximal, que é essa zona em que a criança vai, aos poucos, mudando de nível, né? Mas vamos lá. Aprende-se com a interação. Então, é um processo social histórico. Então, já trabalhei em alguns TCCs em que o meu aluno trabalhou esse tema como o fundamento da aprendizagem, né? A interação social histórica. A linguagem, né, importantíssima nessa questão, né? Porque permite internalizar o conhecimento e desenvolver o pensamento. Ela age como mediadora entre o plano social e o plano individual. E aí vem o conceito de zona de desenvolvimento proximal, que é exatamente a diferença entre o conhecimento desenvolvido sozinho, né, aquele estudo individualizado, e que ele consegue fazer com o apoio dos mais experientes, dos coleguinhas também, né? É o desenvolvimento do potencial. A aprendizagem mais eficaz ocorre nessa zona, com a orientação e suporte adequados. Então, o professor é esse grande facilitador do desenvolvimento potencial. Mediação cultural, né? A cultura fornece instrumentos e signos, como a linguagem, mapa, que usam para ajudar o indivíduo a desenvolver funções psicológicas superiores. O papel do professor também é um mediador, orientando a aprendizagem e ajudando o aluno a superar esses desafios. Então, o professor vai caminhando para ser esse mediador, esse regente da sala do aula, né? E assim levar o indivíduo à aprendizagem. O indivíduo não apenas internaliza as formas culturais, mas também modifica e transforma o seu processo de desenvolvimento. O socio-interanismo, né, a gente pode pensar aqui alguns exemplos, dada a importância de Vygotsky para o ensino de forma geral, não só para a matemática, né, ele tem grandes contribuições para qualquer área do conhecimento. E, nesse caso, o professor que incentiva o trabalho em grupo, discussões para que os alunos construam conhecimentos juntos. O trabalho em grupo, né, as atividades em grupo, é fundamental no socio-interacionismo de Vygotsky.
Então, ele sempre está pensando, sempre que a gente trabalhar em grupo, inclusive quando eu trabalho vocês em grupo, vocês estão sob uma teoria socio-interacionista, certo? Então, cada um, quando você trabalha em grupo, em dupla, está passando por um processo de socio-interação. Aqui valoriza-se a linguagem, né? Aqui no caso, nesse exemplo, uma visita a um museu, para ensinar a história de forma significativa e contextualizada. Também aqui tem um exemplo, um adulto que ensina uma criança a usar uma ferramenta, como o próprio nome, o próprio exemplo, martelo, ele está trabalhando com o mundo físico, né? Que também está ligada à linguagem de controlar o mundo psíquico e social. Então, a gente pode resumir aqui como a aprendizagem ocorre por meio de interação social e colaboração entre alunos e professores. A zona de desenvolvimento proximal, os alunos alcançam maior compreensão com o apoio de um mediador mais experiente. O uso de linguagem na aprendizagem é essencial para expressar pensamentos, justificar respostas e construir significados, desculpa. E a valorização da cultura e contexto. O conhecimento matemático é influenciado pelas experiências sociais e culturais dos alunos. Isso aqui casa até com o pensamento freiriano, né? A abordagem histórico-cultural, ela está alinhada, né, com o pensamento socio-interacionista. Mas aqui eu trago alguns detalhes, né? A matemática como construção social, né? Lembrando que a gente falou agora, esse último item aqui, ó, valorização da cultura e do contexto. E aqui a matemática é desenvolvida historicamente por meio de diferentes culturas. Inclusive, nosso sistema de numeração é indo-arábico, né? Indo-arábico. Tivemos o hindu é da Índia e o arábico dos árabes, né? Então, nosso sistema de numeração hindu-arábico não é ocidental, né? Era desenvolvido pelos orientais. Esses 9 símbolos, algarismos, acrescentou 0 depois, são os nossos únicos, né? Apenas 10 símbolos a gente representa nesse sistema qualquer quantidade. Bom, voltando, não, indo para frente que é melhor, contextualização do ensino, né? Conteúdos matemáticos que você traz aplicações cotidianas, a valorização da diversidade cultural, saberes tradicionais populares na aprendizagem. Isso é a abordagem histórico-cultural. Aí minha pergunta, eles são iguais? O socio-interacionismo e abordagem histórico-cultural são iguais? Sim, são termos que se referem essencialmente à mesma teoria. Então, proposta por Levi Vygotsky, morreu muito jovem, Vygotsky, né? E alguns de seus colaboradores, como Luria e Leontiev, desculpe. Leontiev, todos russos, né? Inclusive, ele tem várias denominações, né? Psicologia histórico-cultural, socio-interacionismo ou socio-interacionista, teoria sociocultural, socio-histórica. Nós temos o socioconstrutivismo, né? Também é usado esse termo para ilustrar essa teoria da abordagem histórico-cultural. Bom, todas elas destacam princípios centrais da teoria de Vygotsky, deu um destaque especial para essa teoria, pela importância, né? Também é uma teoria cognitiva, né? Fundada na interação social e no contexto cultural e histórico. É muito importante a interação. Então, aquele
homeschool, escola em casa, sem interação social, não vai levar a aprendizagem necessária daquele jovem, né? Fica muito isolado, não vai entender nem o seu contexto cultural. Lembrando que a aprendizagem ocorre através da mediação dos professores, né, e de instrumentos, como a linguagem, ferramentas simbólicas, da interação com pessoas mais experientes, professores, por exemplo, ou colegas. A questão das funções psicológicas, né, pensamento, linguagem, memória voluntária, não acontece de forma isolada, né? Mas é um processo que vai do social para o individual, da interação externa para a internacionalização. Desculpe, internalização. A internalização que é gerada após uma interação externa. O socio-interacionismo e a abordagem histórico-cultural são usadas como sinônimos para descrever a perspectiva teórica de Vygotsky. Vygotsky é uma das teorias mais importantes da aprendizagem. Então, se você vai escrever um TCC e usar a teoria de Vygotsky, você vai encontrar muitas respostas para aquele processo que você está analisando ou aquele método que você está discutindo. Já a escola francesa, né, ele traz algumas questões em uma teoria muito legal, né? Hoje se fala muito em, né, os roteiros didáticos, né, que são as sequências didáticas, tem um pouco a ver com a teoria de Rousseau. Rousseau, escola francesa, pessoal, ele fala que a construção do conhecimento pelo aluno ocorre através de situações de aprendizagem planejadas pelo professor. E aí, vários trabalhos têm, né, têm ocorrido com as sequências didáticas, né, que são situações organizadas, né? As sequências didáticas são organizadas com um fundamento, às vezes indireto, da teoria de Rousseau. Então, a teoria valoriza a interação do aluno com um problema ou um jogo, chamado mileu ou meio, que força, vou chamar meio, tá bom? Que força a desenvolver e aplicar saberes. Então, você tem um aluno, você tem um meio e você tem a aprendizagem, né? O meio você tem um problema lá, né, para ele superar, e você vai desenvolver saberes. Beleza? São 4 etapas. A ação, que é a resolução de problemas, a formulação, que é explicar as estratégias, a validação, comprovar que a solução deu certo ou deu errado, e a institucionalização, formalizar o conhecimento adquirido. Então, quando você tem matemática, você tem um probleminha, em geral contextualizado, em que a gente vai, né, seguir essas etapas. Bom, a teoria também vê o erro não como um obstáculo, mas como parte essencial desse processo. Então, tem a ação, não vou falar mais, mas está aqui a interação, né, com, né, a reação com o ambiente. Depois você tem a formulação, que é o conhecimento que era implícito na ação, se torna explícito através da descrição das suas estratégias. A validação, o aluno compara a sua solução com a solução correta, verificando a aprendizagem.
A gente pode usar até calculadoras nesse momento para verificar se a solução está adequada, se está certa com uma solução correta, né? Aí ele oferece feedback sobre os erros. O professor tem que estar perto aí desse processo todo. E a institucionalização, o professor formaliza o conhecimento adquirido, consolidando o que foi construído pelo aluno ao longo do processo. E aí vem a situação didática, ou a sequência didática, muitas vezes, que nós temos em muitos produtos educacionais, frutos até de TCC, de tese de mestrado, que é a situação didática que leva a uma sequência. A situação didática visa a intenção do aluno criar um conceito. E a didática é onde o aluno deve encontrar sozinho as características e padrões para aprender o saber, sem intervenção direta do professor. Então, há essa diferença. Sendo que o contrato didático, nele, as expectativas implícitas entre professor e aluno sobre a aprendizagem acontecem em sala de aula. Então, é muito interessante o contrato didático, porque ele está muito mais voltado para a situação didática. O meio, né? O meio é o ambiente que inclui o problema, o jogo, os materiais, tá bom? E o eu, como nós falamos, é parte do processo. Resumindo, ocorre o ensino de matemática através de problemas, né? De resolução de problemas, né, que desafiam o aluno a tomar decisões e seguir ele segue aquelas etapas, né? A teoria dele segue aquelas etapas. Existe um contrato didático, né, muito claro, né? O papel do professor e aluno para promover uma aprendizagem estruturada e eficaz. Também temos a devolutiva, né? Retorno das ações do aluno, é essencial para avaliar e melhorar o desempenho, e a institucionalização do saber. O professor formaliza os conhecimentos construídos. As situações didáticas a gente utiliza bastante nos anos finais do ensino fundamental. É interessante deixar claro para vocês. E no ensino médio, as situações didáticas, em geral, se aproximam muito das sequências didáticas. Tá? Mas nada impede de nós trabalharmos também nos anos iniciais essa grande teoria, né, da escola francesa. Eu trouxe aqui os Skomovis, mais como uma filosofia, né, pensamento filosófico, né? Ele afirma que o ensino na matemática precisa abarcar a dimensão crítica do conhecimento. Eu trouxe ele porque, infelizmente, em 2025, ele faleceu. O Skomovis faleceu e eu queria retratar um pouco dele aqui para vocês. Mas essa dimensão crítica, para as séries iniciais, é complicadinho, né? Porque a criança está com várias descobertas e realmente ela está mais próxima das teorias de Vygotsky, de Piaget, principalmente de Piaget, né? Mas colocando essa teoria para vocês, a teoria da educação matemática crítica, é uma abordagem pedagógica que busca ir além da simples transmissão de conceitos matemáticos, enfatizando a aplicação da matemática como uma ferramenta para entender e analisar e transformar a realidade social. A ideia é que a matemática é uma ferramenta que a gente consegue analisar a realidade social, consegue, inclusive, transformar.
Então, ele tem essa teoria, né, que ele fala da conexão com a realidade. A matemática deve estar ligada com o contexto social e cultural dos alunos, promovendo relevância e engajamento. Eu considero essa conexão com a realidade social a contextualização tão relevante, tão dita, né, pelas outras teorias. Menos para as situações didáticas, que não foca tanto na realidade social, mas foca no problema, no meio que você está utilizando. Ó, a ideia também é desenvolver o pensamento crítico, né, estimular o questionamento, a autonomia. A ideia de autonomia também é piagetiana, né? Autonomia e heteronomia, que é exatamente o controle. Ou autonomia é essa autossuficiência na descoberta, nos processos de reflexão. E, no caso aqui, para interpretar e usar dados matemáticos para decisões conscientes. Então, Skomovis, ele traz essa estrutura, né? Valoriza a diversidade cultural, né? Inclui diferentes formas de pensar e respeito os saberes culturais do aluno no processo de aprendizagem. E o professor é um facilitador, né? Aquele que promove discussões e reflexões sobre o uso social da matemática, guiando o aprendizagem ativa. Eu entendo importante vocês conhecerem, mas para os anos iniciais não é uma teoria tão importante, já que a gente está focando muito aqui na autonomia, né? Aqui a gente quer desenvolver a autonomia, mas está aqui mais uma opção de pressuposto teórico e metodológico. Então, a educação matemática crítica traz essas questões. Quem faz a componente educação matemática vai estudar muito mais sobre essa teoria. Bom, e nós estamos aqui muito ligados, né, à BNCC. A BNCC para a gente é uma ferramenta moderna, vamos dizer assim. Em 2017, né, a gente começou, está escrito, 2017, a gente teve a edição desse documento, né? Já a gente faz 10 anos com esse documento. Então, a gente já tem que estar esperto. Ele fala do letramento matemático. Como eu gosto mais de numerácia, mas o termo que ele usa é esse, está no documento, é um documento de 600 páginas, onde você tem as competências, as habilidades, os objetivos de conhecimento. Ele trabalha muito com a ideia dos processos de resolução de problemas, que aí se encaixa na teoria da situação didática, que encaixa também no socio-interacionismo, na questão também piagetiana, do conhecimento físico, social, lógico, matemático. Dá para encaixar em todas as teorias anteriores. A resolução de problemas traz uma metodologia voltada para isso. Isso casa muito com a LDB, que a LDB ela traz, né, 9394/96, o foco na formação de pessoas para exercício da cidadania. Cidadania. Então, a gente tem o grande, né? A grande proposta da educação na LDB é a formação de cidadãos. Então, a cidadania é a palavra. Então, resolver problemas. Então, a matemática aí, ela tem que ajudar o cara lá, o ser humano, a resolver problemas do dia a dia, questões financeiras,
questões ligadas à medida do tempo, à gestão da própria área, né, do seu terreno, da sua casa, toda essa compreensão. Gente, nós temos também, nesse BNCC, investigação e projetos de modelagem. Eu, particularmente, tenho um foco maior na resolução de problemas. Eu acho que a BNCC traz essa questão em grande destaque. A resolução de problemas é a grande proposta dele, né, da BNCC. Bom, não vou falar aqui dos números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística, que são as unidades temáticas, né? Relacionando-as entre elas e as áreas de conhecimento, é fundamental desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade argumental. Por isso que a investigação está aqui, ó. Ela incentivar esse espírito, né, de investigação, curiosidade intelectual. A ideia de projetos também, né, inclusive nas áreas de matemática, né, para investigar desafios e encontrar soluções. E a modelagem, que é essa da interpretar problemas no mundo real, né, trazer problemas no mundo real que relacionados a várias áreas. A gente tem grandezas e medidas e tem vários problemas no nosso dia a dia. Mas não podia faltar, como um pressuposto metodológico, os princípios da BNCC. Lembrando que o documento traz as áreas do conhecimento, que é mais uma lembrança, né? A gente sabe já números, álgebra, geometria, grandezas, medidas, probabilidade estatística, essas 5 áreas ou unidades temáticas. A BNCC também ressalta a importância de reconhecer as relações entre os campos matemáticos e também outras áreas do saber. Ideias fundamentais como equivalência, proporção, ou proporcionalidade, aproximação devem ser trabalhadas desde cedo. Então, a BNCC dá essa valorizada, né? Olha, atenção, temos que passar logo esses conceitos. E as habilidades, né, que a gente pode dizer? Desenvolver o raciocínio lógico, a capacidade de argumentação, entender a linguagem matemática, que é a álgebra, né? Representação algébrica, geométrica, estatística, o cálculo, né? Promover o cálculo mental, o senso numérico. Aqui a gente entra aqui com o sistema de numeração decimal, que é muito importante. Sistema onde você tem ali o valor posicional, né? A interação social aí está ligada bastante a questões, né, da colaboração entre alunos. Poxa, então quer dizer que aqui nós temos vigotes. Exatamente. Dentro da BNCC, você tem aqueles pressupostos anteriores. Você tem a questão do desenvolvimento da autossuficiência, do senso crítico de Sklanovich, e aí vai, da educação matemática crítica, né? Nós temos todas essas teorias misturadas aí. Aqui ficou um pouco pequeno, vou passar para outra. Aqui está bom. Ó, a BNCC destaca a resolução de problemas como centro do aprendizagem, estimulando a investigação e o pensamento crítico. Olha aqui. Resolução de problemas. Não é a grande, vamos dizer assim, vitrine da BNCC. Matemática com resolução de problemas. Seja ele em números, geometria, grandes medidas, probabilidade estatística, álgebra, tá? Estimulando a investigação, estimulando a criança, no caso, o estudante, a buscar respostas. Bem, além disso, temos o raciocínio lógico, que é promovido pela BNCC, argumentação coerente com os contextos matemáticos, pensamento computacional, que eu não falei ainda,
Mas hoje, com a inteligência artificial, então, hein, que traz muitas respostas, é importante, né? Até a IA consegue criar algoritmos para aprendizagem, né, tranquilamente. O uso das tecnologias digitais, né, a BNCC chama as tecnologias, antigamente ele chamava de TIC, cortou, agora é TDIC, TDIC, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Não é mais TIC, que era Tecnologia da Informação e Comunicação. Agora é TDIC. Então, elas são usadas para apoiar a aprendizagem, tornando o ensino mais inclusivo e significativo. Basicamente eram esses os pressupostos. Ainda tem Ausubel, que fala da aprendizagem significativa, que é muito importante. Mas eu só trouxe esses daqui, por enquanto, para a gente. Com os estudos, né, a gente propõe aqui